O nosso resumo, o nosso comentário hoje sobre a nossa lição é sobre a vitória, vitória sobre o sofrimento, Filipenses, primeiro capítulo, segundo capítulo. Quem nunca sofreu, não é verdade? Mas não é apenas admitir o sofrimento, mas saber ultrapassar, vencer o sofrimento. Nós estamos vivendo um tempo, de certa forma, de amargura, de sofrimento, de dor, perplexidades, incertezas, interrogações, enfim, esse tempo que nós estamos vivendo. Paulo, ele fala sobre como nós podemos vencer ou ter a vitória sobre o sofrimento, e eu quero destacar então para você na lição de hoje algo que ele fala, que ele compartilha, porque Paulo estava vivendo tempo de sofrimento, de dor, de perseguição, de prisão, de angústia, perplexidades por causa do evangelho, tá certo? A primeira coisa é a vitória no sofrimento. Apesar do sofrimento, é possível quando a gente entende a utilização da nossa vida no reino de Deus, ou seja, a nossa vida de utilidade no reino de Deus, independente de pandemia, independente de perseguições, sofrimento, a sua vida é uma vida útil no reino de Deus. Aí Paulo diz assim, no verso 12 do primeiro capítulo, ele diz: e quero, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. Então, as coisas que estavam acontecendo com o apóstolo, ele diz que essas coisas traziam benefícios para o evangelho. Então, uma vida útil no reino de Deus, apesar de passar por situações de lutas, de dificuldades, né? A vida do apóstolo Paulo, mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio aos sofrimentos e dor que ele estava passando, ele diz que tudo aquilo contribuía para maior proveito do evangelho. A segunda coisa que eu quero dizer é que a vitória sobre o sofrimento, sobre a dor, a vitória sobre o sofrimento é possível porque mesmo em meio à dor e ao sofrimento, Paulo dizia que ele renovava a sua esperança, ele vivia na expectação, a expectativa de uma esperança, não é verdade? Nós podemos até perder o controle de algumas situações, nós podemos até. Mas Deus não perde o controle sobre as nossas vidas, por isso que a gente não perde a nossa esperança. Ok, queridos? Paulo diz que em meio a dor, sofrimento, lutas, isso renovava a sua esperança. O terceiro destaque da nossa lição de vitória sobre o sofrimento é que a vitória sobre o sofrimento é possível porque a nossa vitória tem como fundamento o Senhor Jesus, né? Jesus também sofreu, Jesus também passou dor, Jesus também ele teve as suas angústias, né? Sofrimento, né? A Bíblia diz que ele deixou o seu estado de glória, de exaltação, para viver o estado de humilhação, ok? Então eu pergunto a você, qual é o foco da sua vida, da nossa vida, da minha vida? O foco da nossa vida é Jesus, e o foco da nossa vida não é a pandemia, não são as perdas. Essas coisas fazem parte desse contexto que nós estamos inseridos, mas o foco da minha vida, do meu viver, será sempre quem? Jesus Cristo, olhando sempre para Jesus. E Paulo diz também que é possível a vitória sobre o sofrimento quando nós aprendemos a nos alegrar sempre no Senhor, sempre se alegrando em Deus, sempre se regozijando. Paulo fala sobre isso também e temos que aprender, né? Se alegrar no sofrimento, em qualquer momento, mas no sofrimento há de ser um aprendizado, né?
Porque como se alegrar quando sofre? Como se alegrar quando há dor? Como a gente pode fazer isso, não é verdade? Mas é porque a nossa alegria não está na circunstância, nossa alegria não está nos acontecimentos, a nossa alegria está focada em Deus. E por fim, a vitória sobre o sofrimento é possível quando nós compartilhamos com os outros, compartilhar a nossa dor. Mas há uma coisa interessante aí, que Paulo menciona. Compartilhar a nossa dor não como murmuração, compartilhar a nossa dor não como lamúria, compartilhar a nossa dor como forma de gratidão. Sofri, estou sofrendo, mas experimento a presença do Senhor, o refúgio do Senhor, a ajuda do Senhor. Então, compartilhar sofrimento como algo positivo, porque Deus tem estado presente, Deus tem sustentado a nossa fé. Deus te abençoe para que você não apenas leia, não apenas transmita a lição, mas que você viva a vitória sobre a dor, a vitória sobre o sofrimento, ok?